Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando e recomeçando e fazendo sempre a segunda temporada do meu podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental e saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, que é tão importante. Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, mas muito especial, meu amigo de 30 anos. É o Heitor Werneck, reconhecido como estilista, figurinista, produtor de moda e eventos. Ganhou muito destaque nos anos 90 com a criação da grife Escola de Divinos, da qual eu desfilei muitas vezes, e eram shows assim. Os desfiles que ele fazia eram assim de babá. E sem contar que a Escola de Divinos, a marca dele nos anos 90, fazia muito sucesso entre os clubbers de todo o país. E na moda, né? Ele revolucionou a moda. Sua influência no mundo da moda e da cultura urbana o levou a trabalhar como diretor, consultor e produtor de artes em diversas produções de TV e streaming, como Mandrake, Psy, Bom Dia, Verônica, Guerra dos Sexos e Vamp. Heitor possui transtorno do espectro autista e tem se destacado como um importante aliado da comunidade LGBTQIA+. Paralelamente, mantém uma festa-evento com o nome de Projeto Luxúria, que uma vez por mês reúne um público bastante variado e descolado em uma casa noturna onde a regra é se divertir. Produtor cultural hoje e ativista, criador do projeto Diversidade, que acolhe LGBTQIA+, em situação de rua e vulnerabilidade. É diretor artístico da Parada de São Paulo. Gente, o Heitor, ele é assim, ele é workaholic, ele faz muitos projetos dentro da arte, dentro do entretenimento, fora, e agora voltado para diversidade. Bem-vindo, Heitor! Eu tô tão feliz, Luli, de estar aqui, tô tão feliz. Tão feliz. 30 anos, né? Nossa, não 30 é? anos. Minha fada. Ai, é meu gnomo, meu duende. E a cada encontro eu falo qual cabelo ele vai aparecer. Eu tô cada dia com uma faixa menor de cabelo, assim, que eu vou tirando, que daqui a pouco eu vou assumir e ficar careca e tatuar a cabeça inteira, que é mais barato do que pintar toda semana, sabe? Tá lindo, assim, adorei esse verde limão, né? Eu gosto. É gozado, né? Porque, assim, desde que eu descobri que eu tô no espectro, eu também acho que o Heitor é um espectro, né? Porque eu sou amplo. Você é muito amplo. Eu sou muito amplo, né? E eu sempre soube, assim, de você por ser muito inteligente, por ser muito estudioso. E dizem que as pessoas portadoras do espectro autistas são mais inteligentes, Heitor. E como que você descobriu? Eu quero que você conta tudo e divide com a gente. Porque até então eu não sabia que você tinha. Você nunca falou muito, né? Não, eu nunca... É assim, em relação à inteligência, o autismo, o meu autismo é diferente do autismo. Cada autismo é um, né? A gente tem... eu não gosto nem de falar de transtorno, eu gosto de viver no espectro autista. Tá. Né? Então, o que eu sou como autista pode ser que outra pessoa do lado que é autista não tenha. Né? E aí existe dentro da comorbidade, existe uma leva de pessoas muito inteligentes, sim. Né? O cara que fez o Google Maps é um autista. Olha. Não verbal. Ele não fala. Ele mapeou o mundo inteiro. Que coisa é um poder de concentração, né? Porque, assim, o cérebro do autista é um cérebro com mais sinapse neurológica do que um cérebro comum. Que interessante. Né? Os autistas, a primeira
isso é muito difícil de mapear, mas o nosso cérebro, a gente não tem o lóbulo frontal. Então, a gente tem mais capacidade de neurônio. O lóbulo frontal é o lóbulo das ações sociais, né? Onde você se diz para viver socialmente. Sim. Né? Por isso que o autismo é uma condição de desenvolvimento comportamental e de linguagem, que é o lóbulo frontal que te ensina a aprender, falar, conviver conversar, socialmente. né? E o autismo não tem isso. A gente tem mais o lóbulo temporal do que o frontal. Né? E aí, por ter mais sinapse neurológica, alguns vão para um grau de QI muito alto. Sim. Né? Alguns. Isso a gente tem a Grandin, que é uma grande veterinária, que fez um livro maravilhoso, que é o Cérebro Autista, que ela ensina como ela criou a máquina do abraço, né? Que é uma forma de você matar os animais de uma forma menos dramática do que se mata. Nossa, eu não então, sabia ela criou disso. uma forma, para quem é carnívoro, de sacrifício dos animais. Que não é mais um sacrifício. Que não é assim. mais um sacrifício, tem uma forma mais acalentadora. Sim. Então, o animal vai com menos dor. Né? O autista, existe um jargão que é muito bonito, que nós vemos, sentimos e olhamos o mundo diferente. Sabe? Com mais intensidade, Com talvez? muito mais intensidade. Né? Eu, por exemplo, eu sempre tive, eu não sei se você vai lembrar, inclusive das nossas conversas de madrugada, que a gente... Ai, delícia! Né? Autista, eu não durmo. Isso é uma das coisas do autismo. Eu tenho distúrbio do sono. Por conta da hiperatividade cerebral? É por causa disso? Não. É uma comorbidade que anda junto. Eu tenho várias... Eu tenho assim... tem autista... O autista ele pode ser TDA, pode ser bipolar, ele pode ter um monte de outras coisas juntas. Né? Eu sou um autista, eu tenho transtorno de percepção sensorial, né? Em alto grau. O que é isso? Luz, cheiro, sons, dor, são muito intensos em mim. Né? Então, aqui eu estou escutando, mesmo a gente no estúdio, eu estou escutando o que elas estão falando. Meu ouvido é muito sensível. Nossa. Lembra que eu reclamava de zunido na orelha? É isso. Sim. E de luz, você falava muito da luz que incomoda. Odeio luz até hoje. Eu não tô óculos aqui, porque eu tenho que te olhar. Aí eu consigo mascarar. Eu aprendi, como o meu diagnóstico veio bem tardio, eu mascarei o meu autismo com muitas coisas. Que hoje em dia a gente vai conversar e você vai identificar junto comigo. Você lembra que a gente fazia desfile e quando batia a palma eu saía correndo? Gente, eu não entendia muito isso. Todo mundo achava que era uma frescura, que era timidez minha. Não. Sim, você é tímido. Não. Não é tímido. Eu não gosto de pessoas perto de mim. O cheiro delas me incomoda. Muito cheiro. Muitas pessoas me deixam muito nervoso, porque cada um tem um cheiro e aquele cheiro me confunde. Você é um gênio, porque você, mesmo tendo essa dificuldade, você lida com projetos onde tem multidões. Então você se coloca, é como a gente diz em terapia, em exposição. Sim, mas isso é meu confrontamento comigo mesmo. Entendi. Isso é interno. Porque assim, eu cresci sendo chamado de um peso, um estorvo, o esquisito, o exótico, o diferente, o cheio de mania, o que manipula para conseguir fazer as coisas. Meu Deus. Né? Eu cresci com esses estigmas. Não é nada disso. Você é uma pessoa maravilhosa. Do coração mais generoso que eu vi nesse mundo. Você é meigo, você é romântico. A gente conversava tanto, né? Sim. Mas você tem a sua loucurinha também, que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem um lado B. A sombra. A sombra é maravilhosa. Sombra. Você não é luz se você não tem sombra. Sim. Né? Agora você escolhe qual lobo você vai alimentar. O lobo bom, o lobo ruim. Mas todos esses adjetivos que as pessoas... São pesados. Pesado, né? Pesados. Eu escutei muito que como eu tive meningite quando eu era criança, porque assim, eu tenho seletividade alimentar, que é uma coisa do autismo. Eu nunca comi carne, nem peixe, nem frango, nem leite. Isso é uma característica do autismo? A característica do autismo é ele escolher o que ele come. Entendi. Então tem autista que come só comidas pastosas, tem autistas que odeiam macarrão.
Tem autista que gosta de crocância, então come batata frita, come textura. Eu não bebo água, eu nunca bebi água, eu só bebo água com gás. Porque a água, para mim, fede. Ela tem um gosto horroroso. Eu só bebo água com gás. Que aí as bolinhas me disfarçam o cheiro da água. É o gás, né? E aí, todo autista tem seletividade alimentar. Todo. Não sabia. Todo. É uma coisa... É isso. Nós enxergamos, vimos, sentimos e é tudo diferente pra gente. Que mundo fascinante de descobertas, né? É. E de aprendizado para quem está em torno, né? Para quem está em torno, ele eu acho não, tenho certeza, que nós autistas, nós somos uma mutação genética, né? Eu acho que a sociedade está tão caótica, tão doente, que a neurodivergência, a saúde mental tem que ser pensada e olhada. Então a gente é uma mutação para um mundo melhor. O autismo, ele não suporta barulho, ele não suporta agressividade, ele não suporta duplo sentido. Verdade. São puros, né? Somos puros. São puros. Somos você puros. sempre foi assim. Nunca eu vi você... o Heitor tá esquisito. Nunca. Sempre do seu jeitinho, sempre muito carinhoso. E essa pureza mesmo. Gozada, né? Fora a sua safadice, mas safadice é minha, né? E é uma coisa muito louca, porque eu tenho uma conversa com o sexo muito forte dentro de mim, porque como eu tenho esse transtorno de percepção sensorial, eu tenho a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Junto, as duas. Então, assim, eu me corto, eu não sinto dor. Nossa. Por isso que eu gosto de suspender. Pelos ganchos, que eu te vi assim, fiquei... Não, Heitor, pelo amor de Deus, eu achei que você estava ali sofrendo. Não. Falei, não, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo o Heitor pendurado por esses ganchos, ele não tá fazendo isso. Ele vai morrer lá em cima, gente. Não. E depois você me explicou. Então, eu, por causa do autismo, que antes que a gente achava que era fibromialgia, lembra? Lembro. Que você me indicava massagistas e tudo mais que eu vivia com dor no corpo. Isso é autismo. Eu tenho uma descarga de adrenalina muito grande no corpo o tempo inteiro. Por eu não ter lóbulo frontal, eu não tenho dopamina. Então, eu não tenho o que abaixa. Então, eu vivo com tensão. A Emengarda. Não, a Emengarda, eu nunca vi. Companheira de séculos. Você falou, você mascara muito ela. Eu mascaro tudo que eu faço. Eu nunca vi a Emengarda. Então, ela sempre está no meu bolso. Agora que você está mostrando que é importante você falar dela, não é um... Todo autista tem que ter alguma coisa. Eu tinha, mas você não lembra. Você disfarça bem. Você me deu umas contas que eu ficava passando na mão. Sim, também. Porque eu sempre tive essa coisa neurotipia. Eu sempre tive essas coisas, ninguém percebia. Nunca Eu sempre balancei, eu sempre fiquei assim, e ficava com a mão, ficava andando. Todo mundo achava que era agitação. Eu achava que era hiperatividade. Não, autismo puro. Eu aprendi a disfarçar socialmente. E você lutou muito, porque você estudou muito todas essas diferenças que a vida foi te apresentando. E o que eu acho interessante em você, quando a gente se encontra, fora um monte de aprendizado que você traz, é como você foi atrás dos seus diagnósticos. Sim. CDF, assim, foi atrás. Você nunca desistiu? Eu nunca, porque assim, quando eu tive... O que me fez... Eu tive um câncer muito grande nos ossos, e aí eu tive um tumor na hipófise. Quando eu tive esse tumor na hipófise, todo mundo falando, Heitor, a tua formação cerebral é muito diferente da de todo mundo. Você já estudou autismo? Você já pensou no autismo? E já tinham falado que eu era autista. Eu falei, chega de laudo, eu já tenho muito laudo. Não quero, não vou, não sou autista. Porque para mim, o autista era só o não verbal. Sei. Né? Eu não entendia que... O estereótipo só, né? E assim, eu tenho 56 anos, não se falava de autismo até há 30 anos atrás. E mal se fala hoje em dia. Né? Mal se fala hoje. Né? Hoje em dia, assim, tem uma coisa que eu estou bastante preocupado, atento e feliz, ao mesmo tempo que se fala bastante de saúde mental, que é cada dia mais necessário, porque assim... A gente vive dentro da nossa casa com vários quadros de saúde mental. Tem o depressivo, tem o ansioso, tem TOC, tem borderline,
tem autismo, tem Burnout, tem esquizofrênicos, psicóticos, Exato. Parkinson, tem muito. Isso é nossa realidade. E todo mundo tem isso na família, E todo alguém. mundo tem. E é estigmatizado. Totalmente, um tabu absurdo. E não pode, porque assim, o que uma pessoa de Burnout não pode trabalhar, ela está cansada por excesso de estímulo, mas ela é produtiva. Sim. Né? O que uma pessoa, por exemplo, autista, Anthony Hopkins é autista. Exatamente, eu vejo. Confesso com ele, sabe? Sério? Porque no Instagram ali. Eu sabe? também, eu amo. E aí, quando eu soube que ele tinha aquele autista, eu falei, agora faz todo o sentido como ele é dedicado ao CDF por E conta ele dessa questão. carinhoso, e ele também é nível 2, como eu. Ah, você é nível 2. Eu sou nível 2 para 3. Eu sou... O autismo, você nunca cura, não é uma doença. É uma condição neurológica, é uma estrutura de comportamento. Né? E aí, você pode migrar. Né? Então, existe o nível... Eu não gosto muito quando falam autista leve, moderado e severo. Né? Porque parece que tem uma modulação, né? E não é leve. A pessoa, assim... Eu não acho um fardo a minha vida, mas é uma resiliência. Com certeza, porque você sente as dores. Eu sinto a dor eterna no meu corpo. Você chega em casa. Eu chego em casa, eu fico no escuro, sozinho, ninguém me encosta, porque assim, cada vez que alguém encosta em mim é uma faca cortando. Eu não tenho dor, mas um toque é uma faca. Isso daqui entra aqui que dói. Um barulhinho contínuo, eu fico agitado, essa luz me agita, barulhos me agitam, pessoas gritam. Aqui no país da gente, grita muito. Dentro de metrô fica aquele barulho, esses motoqueiros, a gente está andando, eles aceleram. Isso é um susto. Essa quantidade de estímulo me faz entrar numa crise horrorosa. Imagino. É horrorosa, porque o autista se bate e fica agitado porque é tanta dor no corpo que ele tem que fazer isso para passar. Ele quer que passe. O meu corpo fica formigando o tempo lembro inteiro. que você falava da dor, eu falava que eu achava que era, a gente achava, né, que era fibromialgia. E é difícil explicar isso para alguém, né? E aí é mais difícil ainda que a pessoa olha para quem tem alguma coisa de transtorno mental e trata a gente infantilizado, como se a gente fosse um retardado. Ai, tadinho de você. Não é tadinho dela que está fazendo isso. Né? Exatamente. Que eu não está entendendo. Muito dentro da própria comunidade LGBT, assim, o Heitor sempre foi esquisito, agora com o laudo autista, ele é doente mental. Mentira. Nossa, eu escuto muito isso. Ele tem problema mental. Eu não tenho nenhum problema mental. Que problema é quando você tem uma conta e você tem que resolver. Isso é um problema. Né? Eu não tenho nenhuma. Eu sou um cara que eu sou muito produtivo. Extremamente produtivo. Né? Aliás, até muito produtivo. Mas eu gosto de ser assim. Eu gosto bastante. Eu gosto de ser... É um jeito que eu entendo de mascarar a minha eterna sede de aprender, de entender o que é que acontece e de me sentir encaixado. Sim. Sabe? Porque a gente se sente desencaixado. Porque para você é normal estar aqui nessa luz, para mim não é, então eu me sinto menor do que você. Olha. Todo autista tem um problema de baixa estima. Muitos. O grau de suicídio em autismo é muito alto. Não sabia disso. É muito alto. Porque a gente vive triste. Porque, primeiro, a gente tem essa descarga de adrenalina, essa dor, essa compulsão. E a gente não é igual a você. E fica todo mundo lembrando que a gente não é igual a você. Nossa, é um massacre, né? Tipo uma tecla batendo. Existe um estudo muito legal. O autismo é uma característica mais masculina que feminina. Olha, não sabia disso também. Então você... E é engraçado a gente ver mais... Mais homens. Porque as mulheres são mascaradas. Porque você, no teu universo, desde que você cresceu, você é massacrada pela sociedade. Sim. Então, quando você começa a ter algumas atitudes, você aprende com a tua vizinha, com a tua amiguinha, e você não assume isso. Então, a quantidade de mulheres autistas é muito alta, mas não estudadas, porque elas são mascaradas. Elas aprenderam
com a pessoa do lado como vive a sociedade, como eu aprendi, como você nunca percebeu um monte de coisa minha. Nunca, Heitor. E assim, eu tô olhando para você porque eu adoro você, mas eu não olho. Quando a gente chegou, eu não olhar para ninguém. Eu olho pro chão, olho pro lado, fico escrevendo. E eu achava que era timidez. Não. Falava, gente, o Heitor é tímido. Não, autismo, porque me incomoda aquele monte de pessoas. Eu não sei como eu vou ser julgado. Sim. Eu não sei como eu tenho que me portar de um jeito que ninguém me olhe e me reprima. Eu não posso balançar a mão, não posso balançar o corpo. É o tempo inteiro. Uma luta. É, o tempo inteiro. E aí vem as dores com total sentido. E aí vem o terceiro grau, que é quando você entra em crise. Né? Eu descobri esses dias que quando eu entro em crise, porque é um apagamento, eu entro em colapso. O que significa quando entra em crise? Para o portador do espectro. A dor é tão grande que você começa a se balançar e você começa a se bater. Por isso que tem essa repetição do balanço. Isso é para se regular, porque isso me deixa tranquilo. É como se fosse um Moisés. Sabe aquele nananenê de criança? É o ninar. É o ninar. Exatamente. O autista faz isso para se regular. Todos. Que aí eu consigo respirar, eu consigo tudo. Quando eu perco o controle aí eu vou para agressão física, porque eu tenho tanta dor em mim que eu me mordo. Para passar o amortecimento, eu me mordo. Eu me arranho. Você lembra que eu vivia roxo e arranhado, que eu falava caí? Mas eu achava que era Não, eu me batia escondido. Eu ia para um banheiro e me batia. Aí eu voltava e ficava quieto. Hoje em dia eu tenho um amigo meu, que é irmão de um autista, que um dia pegou em mim e falou assim, Heitor, eu entendo tudo que você está passando, mas me dói muito te ver machucado. Então não faça mais isso por mim. Aí tem 2 anos que eu não me agrido mais, porque ele me pegou. Você conseguiu? Eu consigo. Veio uma pessoa que te tocou. Que me tocou, que me fez ver. E você consegue controlar? Eu consigo. Só à noite dormindo. Sozinho, que alguém tem que pegar na minha mão e falar, não, aí eu paro. Entendi. Porque assim, começa. Autista, a gente repete, a gente tem pesadelos todo dia. Lembra que eu reclamava de pesadelo? Autismo. Porque a gente vive aquela sensação de novo, da agressão, do carro batendo. É o tempo inteiro você vive, dormindo e acordado. Então você se bate dormindo, sabe? Você lembra que eu não dormia com roupa, que eu vivia, sempre gostei de ficar muito pelado? Eu tenho um problema com texturas. Então, hoje em dia eu aprendi, eu ando com roupa de lycra, de vinil ou de látex, que gruda. E não fica ali incomodando. Não fica me incomodando, sambando me roçando. No corpo, roçando. Isso me incomoda, que você não tem noção. Gente, eu nunca soube disso, Heitor. Você lembra? Você é uma caixinha de segredo, porque você nunca transpareceu, você sempre foi tão profissional, você né? Tão impecável em tudo que você fazia. E você disfarçava, você estava sofrendo. Eu mascarava, chama Meiskin isso. E você estava sofrendo, e a gente não sabia. Hoje em dia, eu nunca fui... Esse laudo me fez ser respeitado, né? A primeira coisa, assim, eu tenho a TPS, né? E eu tenho... A TPS é tão grande. TPS, lembra quando a gente foi para uma praia uma vez que eu fui com meia e todo mundo ficou tirando sarro de mim? Eu tenho situações suas muito engraçadas, Heitor, mas a gente achava que o Heitor é assim, criativo. eu uso meia porque eu não gosto da textura da areia no meu pé. Interessante. Sabe? Eu gosto de mergulhar. Lembra que eu nadava? Muito, em cachoeira. Você vivia em cachoeira. Mas lembra que, isso você não sabe, mas eu nunca gostei de tomar banho, porque a água escorrendo em mim é uma faca. Então eu tenho que tomar banho de corpo e lavar a cabeça separado. Nunca soube. Porque os dois juntos é uma tortura. Todo autista, muitos autistas têm problema com banho por causa da água escorrendo. Você chorar... sente mesmo, né? Eu sinto, mas aquilo escorre e dói. Dói. E não tem um remédio para isso, né? Eu uso canabidiol. Maravilhoso. Para abaixar minha bola, e eu tomo um remédio à noite para regularizar meu sono e me deixar mais tranquilo.
existem autistas que tomam remédio o tempo inteiro. Eu não gosto disso. Eu tenho uma condição neurológica, então eu faço terapia, eu converso e eu tento entender daquilo e como superar. Eu não quero me encher sempre quimicamente. Eu nunca percebi nada disso, pouquíssimas coisas que eu percebia. Eu lembro muito de uma fase sua que você ia muito para sítio, cachoeira. Sim, sim. Eu falei, agora ele tá duende. É um duende, é um gnomo que ele quer o mato. É que o barulho da chuva e da cachoeira me acalma. Quando eu entro em crise, eu tenho barulho. Eu só durmo com barulho de chuva e cachoeira o tempo inteiro para parar o zunido da minha orelha. É um barulho que me acalma. É impressionante, assim, porque traz um sofrimento muito grande. Sim. E vocês, né, os portadores, nunca falam. Não. E é importante a gente saber. Que é por isso que a gente se sente triste triste quando vive com as pessoas, porque as pessoas não têm isso que a gente tem. Então a gente não se sente à vontade de conversar. Né? E o fato de ser um estigma, de ser estigmatizado, também fecha o diálogo para isso, né? Fecha total, porque assim, a compreensão das pessoas é zero. Zero, né? Uma intolerância, a né? empatia das pessoas é zero, que é o que o autista não tem. O autista é altamente empático. Ele não consegue transparecer, porque ele tem um filtro social, uma regulação, que cada um é diferente do outro. Mas você lembra, a gente nunca foi de se abraçar. Eu não abraço. Mas eu olho você, eu fico numa felicidade de ver você do meu lado. Eu falo, Lulis! Sempre fiz assim. Sim. Que é autismo. Que engraçado, Heitor. Saca? Mas eu não abraço. Que saca? Eu não pego, eu não fico andando de mão dada, de não sei, mas eu Você fico... está me revelando um universo. O Heitor de verdade. O Heitor não que eu mascarada. nunca soube. Inclusive, a gente estava falando do Chico, o Cazuza, quando me conheceu, ele me chamava de androide sem par. Porque ele falava, você é especial. Porque ele falava comigo e eu não queria nada. Eu tinha 14 anos, só ficava balançando. Falando, sabe? Que lindo, loiro, você, quando eu te conheci, nos anos 90, aquela coisa, você era um fauno, né, Heitor? Maravilhoso e sempre assim, muito, muito puro, né? Muito carismático, né? E muito sincero, né? As pessoas... Demais, é outra coisa que o autista tem. Demais, Heitor. A sensibilidade, né? Eu adoro. Mulher, deixa eu te explicar uma coisa, você vai achar até que é piada. Vai o Heitor esses dias. Olha o Heitor sendo Heitor. O Heitor, eu fui lá no médico estourando de dor nas costas e super preocupado. Falei, ai, meu câncer voltou, que merda. Tananana. Fui no médico e falei, olha, tenho isso. E assim... Todo mundo teria que ter o laudo, porque na hora que você tem um laudo, independente de SUS, aquilo, quando põe em TRG, aparece que você é autista. Isso ajuda em muita coisa. Que ótimo, não sabia. Em muita coisa, muita coisa. Eu lutei esse ano com várias coisas que estão acontecendo, eu estou muito ativo com a coisa do autismo agora, porque é muito necessário. E aí, cheguei lá, reclamei, falei do meu passado, ele falou assim, vamos fazer uma radiografia. Aí fiz. Aí ele falou assim, Heitor, notícia boa. Não tem nada. Não tem tumor, fica tranquila. Notícia amém. ruim, realmente você está com uma descalcificação. Notícia preocupante, você está com 7 bicos de papagaio. Aff, Maria. Eu olhei, Heitor, falei, olha, doutor, o senhor me desculpa, mas o senhor deve estar muito do errado. Eu sou vegano, eu nunca comi uma galinha, eu vou comer papagaio. E assim, bravo. Impossível eu comer um papagaio. E o papagaio, ir para minha coluna, se o senhor fosse um bom médico, o senhor ia entender que a gente ia fazer cocô de papagaio. Ele não ia subir para minha coluna. Gente, é porque vocês entendem na literalidade. E eu fiquei muito bravo. Ele falou assim, não, você é autista, pera um pouquinho, me desculpa. Deixa eu te mostrar uma foto. Aí eu olhei e falei assim, mas doutor, o senhor estudou tanto tempo para falar isso, em vez de desvio da vértebra ABCD, bico de papagaio, coitado do papagaio, deixa o papagaio em paz. Os antigos, né? As nossas avós falavam isso, tô com bico de papagaio. E eu fiquei bravo. Isso sempre fui eu, a minha sinceridade. E fui embora bravo com o médico. Ele pedindo desculpa pra mim. Falou assim, não, que isso? Eu vim aqui pra me deixar nervoso ainda. Pra achar que eu comi coisa errada. De papagaio, eu não vou comer uma galinha, eu vou comer papagaio. Eu sou ecológico. E é incrível, né? Porque
A gente estava conversando com o Lucas Corazza e ele estava falando que muitas vezes o autista pode passar por soberbo, né? Sim, porque a gente, primeiro... Pode ser julgado, né? Porque o julgamento é que pesa demais, sabe? Primeiro que o meu assunto. Você lembra que eu sou apaixonado por vampiro? Sim, tudo que eu aprendi... Anne Rice, Vampiro Lestat, eu adoro esse arquétipo. E você, Lu, descobriu um outro livro, esse livro. Cara, eu amo. Eu lembro da época que o Coppola lançou o Bram Stoker. Maravilhoso. Cara, né? você me deu aulas e livros. Eu tenho livros seus em casa. Ai, meu Deus, tenho. Porque a gente autista faz hiperfoco. Então, assim, hiperfoco naquele momento, vampiro. Aí se afunda nesse estudo. E aí as pessoas acham que a gente é soberbo, que a gente fala daquilo com entusiasmo, que a gente quer entender tudo o que está acontecendo. E a gente tem que entender na literalidade mesmo, nas vírgulas, no porquê. A gente estuda tudo. Então, tem autista, toda criança autista gosta de dinossauro. Olha, não sabia, sério? Toda criança autista é ligada em dinossauro. Toda. E aí, eu era dinossauro e vampiro. Aí você vai desenvolvendo o foco de falar aquilo. Tem gente que depois, na adolescência, vai gostar de Pinguim, como tem o Atypical, aquele seriado. Né? Sim. E tem uma coisa muito errada, que a nossa sociedade fabrica pessoas autistas estereotipadas. Isso é muito... Né? Com tudo, né? Com tudo. A gente nunca vai pegar uma pessoa que tem esquizofrenia tranquila, e que ela é esquizofrênica. Não, ela vai ter alguma coisa mostrando que ela tem algum problema mental. Isso é um saco. Deve ser. É um saco, né? Eu passei por isso, tendo toque. Imagina. Não, tem toque. Ah, minha louquinha. Horroroso. O que é isso? Horroroso. Discriminatório. É desqualificar uma pessoa. Exato. É diminuir. Como se uma dor de barriga não fosse tão importante. Sim. Não tão importante quanto... um transtorno mental? E o que eu acho mais triste, assim, uma coisa que eu aprendi muito, né? Que vou complementar isso que você está falando, mas que eu aprendi. Autismo é comportamento, certo? Não sou eu que estou falando, está escrito. Autismo é conhecido como se a pessoa tem problema em comunicação social e um comportamento. Isso é a base de você qualificar um autista. O que é um neurótico? É um comportamento. Exatamente. O que é um psicótico? É um comportamento. É uma sociedade que você pode buzinar, bater na mulher, gritar, brigar, bater no filho, xingar. Então, você ser neurótico, ok, que é uma sociedade neurótica. Né? Exatamente. Você ser psicótico, ok, porque é normal você matar, é normal você roubar, é normal você ter problemas. Tá tudo certo. As pessoas entendem, leem as matérias, mas não julga. Mas esquizofrênico, toque, autismo, que são outros comportamentos, porque toque é comportamento. Sim. Tanto não que eu problema fiz mental, terapia comportamental. É comportamento. Sim, cognitivo. Saca? Eu fiz isso. Então, e foi maravilhoso. O neurótico, o psicótico não vai entender outro comportamento, ele só entende o neurótico, ele é neurótico. Exatamente. Ele nunca vai entender um toque. Ele nunca vai entender o esquizofrênico, porque ele é neurótico. Eu sou noia, sou noinha. Sou estressada. Então, é bem isso mesmo. Quem tem problema são eles, não é a gente, não. A gente tem os nossos transtornos. Eu não gosto de falar transtorno, porque transtorno é uma coisa... Para mim, transtorno é ser neurótico. Sim. Sabe? Que traz tantos problemas, tantos julgamentos, né? Nossa, muita coisa ruim. E te padroniza, te coloca ali. O neurótico não aceita o outro, ele só se aceita, porque só ele é importante. E bom, né? Tá certo. Né? Só eu grito, só eu falo, você não pode ser melhor do que eu. Imagina. Aí você pega um autista, uma pessoa com toque, uma pessoa com outra sensibilidade, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que conversa com outra, porque ele não consegue conversar com o neurótico. Ele está tão deslocado da sociedade neurótica que ele inventa um amigo para conversar. Que é mais tranquilo. Muito interessante. Sabe? Uhum. Então são comportamentos. Aí eu acho... Tudo é comportamento, é verdade. É comportamento.
Não sou eu ditando, está escrito. Eu li muito para chegar nisso. Eu sei que você lê, se afunda ali. É um CDF. Eu não quero ser julgado, eu não aceito ser julgado, sabe? Esse ano na parada, Lu, foi a coisa mais legal do mundo. E eu fiz isso quando eu cheguei aqui, a tua produtora foi uma fofa, sabe? Eu chego nos lugares e aviso. A luz me incomoda, o barulho me incomoda. Eu ando com bota que eu dei pro Lucas, né? Eu sou autista, me trate com respeito, sabe? Porque eu exijo ser tratado com respeito. Agora eu já fui você desrespeitado. Sim. Eu não quero mais. Não deve não permitir, vou. é isso aí. Não vou. E sabe, e fico extremamente preocupado porque nós somos uma classe média, uma classe intelectual, uma classe que tem acesso a uma informação. E a pessoa de rua, e o periférico, você cuida e tanto, o preto, né? e o africano, e o sumatriano, e o nordestino, o nortista. Como é que ele pode ter um laudo? Como é que chega? Sabe quantas pessoas na rua têm problemas mentais? E quantos ambulatórios de saúde mental tem na rua? 2. Sério? A gente tem o CAPS e 2 ou 3 serviços que dizem que andam na rua, mas que não andam. Eu estou na rua. Eu sei, você está na rua há muito tempo, estudando, pesquisando, ajudando. Você é o maior, assim, para mim você é uma referência. No sentido Obrigado. de você pegar os vulneráveis, você tem esse foco há muitos anos. Lembra dos desfiles que você fez para mim? Eu sempre fui o cara que cobrava para entrar no desfile. Então tinha que me dar leite em pó, Lembro. Fralda descartável isso e alimento lá em não 91. perecível. Sempre fiz isso. Ninguém fazia isso. Sempre fiz. E teve pessoas que hoje em dia, tem aí instituições religiosas que eu mandei os bens e falou, não, eu quero dinheiro, eu não quero isso. Sabe? Nossa. Teve muito dessas instituições que aí estão aí hoje em dia se dizendo sociais e filantrópicas, mas que são... Eu julgo pela quantidade de ego, mas Sim. é uma sociedade neurótica, então a vaidade tem é ego, aceitada. Né? O narcisismo é aceitado, porque o narcisismo é neurótico. Exatamente. As relações abusivas podem nas acontecer. Redes sociais. Então... Né? Você ser um abusador é ok. Você ser autista não. Você toque não. Você esquizofrênico não. Ter um filho que faz mal para os outros é ok. É meu filhinho querido. Heitor, você está falando tantas verdades. Nossa, mas... Tantas verdades. Você está dando tapas. Ai, tomara que você tenha. Você está falando assim, muitas tem verdades. Muita mãe e pai que está deixando o filho aí fazer mal para outra pessoa. E é normal, não é normal. Não é normal tratar mal os outros, não é normal gritar, não é normal empurrar, não é normal ser abusador, sabe? Tratar mal os filhos, bater em mulher, bater em criança, bater em travesti. A gente teve, Lu, agora um juiz que absolveu 3 jovens que bateram tanto numa travesti, a Laura Vermont, que mataram a Laura Vermont. Durante 7 anos, esse juiz não fez o caso acontecer, prescreveu e absolveu os meninos porque era um crime leve, porque afinal de contas ela era uma travesti. Travesti tem que apanhar. Entendi, tem que apanhar, eles não. É uma sociedade narcísica, é um homem abusador. Como é que o magistrado deixa isso acontecer? E como é que uma sociedade Você deixa falando isso desse acontecer? jeito, é uma coisa cruel. É cruel. Olhando dessa forma, como você está falando, é muita crueldade. É assim, medieval o negócio. E aí vem falar que eu tenho problema mental? Como é que pode, Heitor? Quem tem problema mental é esse magistrado e essas pessoas que deixam isso acontecer. Exato. E a mãe da pessoa que deve ser uma católica ou cristã ou budista ou alguma religiosa qualquer, que diz que o filho teve um problema, mas matou uma menina. Matou uma trans. Em algo que incomodou nele, né? Que é dele. Porque é isso, né? Reflexo dele. Eu estava assistindo um documentário no GNT sobre binário, não binário. Até assisti o seu documentário. Foi logo depois do seu documentário que você estava falando lá da LGBTQI, da parte de direção artística que você faz. Aí entrou esse documentário, é um documentário em inglês. E uma das pessoas falou uma coisa que me tocou muito. Depois, né, ele falou, por que as pessoas aí estão tão preocupadas o que eu sou? Que eu tenho que me definir, binário, não binário, sou isso? Sou eu. Eu fico perguntando para os héteros,
se eles Sim. são héteros. Sim. Vem cá, e aí, como que é ser hétero? Hétero é isso? Não perguntam, mas ficam preocupados com o que eu sou, querem me enquadrar. Uhum, uhum. E é bem isso com saúde mental. É super isso. Eu passei por isso também, eu sofri muito com isso. Eu lembro. Na época, né? Eu defendi, gritava, achava um desrespeito com você e com todo mundo. E eu sempre falo isso sobre a saúde mental. Inclusive, você fez uma peça de uma matricida. Isso. Que aquilo você retratou aquilo com uma intensidade tão bonito aquilo, sabe? Ela escrevendo no chão 7.1, não sei mais o que. O 448 Psicose. Maravilhoso. Maravilhoso. Que isso tinha que voltar mais ainda, porque é uma sociedade, a gente tem que falar de saúde mental. A gente tem que parar de ser sermos estigmatizados, sabe? Exatamente. Nós somos uma mutação de uma sociedade neurótica. Nós estamos aqui como uma resposta para um mundo melhor. Exatamente. Sabe? Doutor. Não é bacana ter pessoas que podem matar, que ficam julgando. Sabe? Hoje eu estava na feira, antes de vir para cá, fui comprar minhas frutas e daqui a pouco chegou uma mulher e falou assim: olha lá, o viado da televisão. Meu Deus. Eu olhei para a cara dela e falei assim: e você é aquela que está dando metade do teu salário para o padre roubar? Que era uma crente. Ela era uma crente. Sabe, como é que pode, sabe? Aí eu fui passivo-agressivo. Como é que ela pode te ofender, né? É. Você também pode. Mas eu usei a passiva-agressividade dela, no mesmo grau. Falei assim, você é aquela que tira metade do salário para dar para um padre, para ele gastar com crianças? Né? Porque a quantidade de pedofilia, de assalto, de morte de dízimos, com esses religiosos é muito grande, né? Sim, muito grande. Isso é normal. Então... Isso é normal. Isso a sociedade neurótica pode apontar o dedo para alguém normal. na rua, né, Heitor? Sim. E aí, você sabe, Lu, quando eu faço ação social... Em 98, quando eu lembro que você já estava, digamos assim, nas ruas, porque você já estava fazendo muita coisa. Eu falava, Heitor, mas você vai sozinho? Agora, 11 horas, você vai levar comida aonde? Eu me preocupava, porque a gente não tem isso. E você tinha essa hombridade, esse seu amor ao próximo. Tenho. Que dava um exemplo. Isso em 98, eu falava, meu Deus, o Heitor vai lá pro Centrão levar comida, fazer não sei o quê. Faço, ainda e hoje faço, você faço tem sozinho. esse trabalho importante. Não sou ONG, faço sozinho, é o Heitor fazendo, eu tiro do meu bolso. De vez em quando eu viro para alguns amigos e falo, gente, estou precisando de motos, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Aí eu tenho uma rede que funciona demais, ainda bem. Aí eu faço um filme mostrando aqui o mods que você fez eu comprar, aqui isso, aquilo. Eu não pego um dinheiro para mim. Eu não sou ONG. Eu não sou ONG. Eu faço isso, é meu. É meu. Tenho um orgulho disso. Tenho um orgulho mesmo, Lu, porque o que eu vejo de ONGs, e que tudo bem, elas são... É importante ter uma organização não governamental que cuide da barata que quebrou a pata. O governo não tem braço para cuidar de tudo. Sim. Mas acontece que o dinheiro que vai para a barata que quebrou a pata é 10% do orçamento de 90%. O 90% é uma grande casa, um grande carro. Isso me incomoda. Sabe, você tem uma equipe de 80 mil coisas e 10% vai para a barata, para a formiga, para a baleia, para o negro, para o periférico. Vai para a diretoria. Isso me incomoda. Me incomoda muito. É muita injustiça. E você que trabalha, né, faz a parada aqui de São Paulo, todos os artistas que você conhece, a ação social que você faz, você vê muita injustiça o tempo todo, né? Eu vejo muita injustiça na própria comunidade LGBT, pro LGBT. A gente tem 4 ou 5 grandes ícones, que eu chamo de Clube da Luluzinha, com milhões de talentos. Bem, antes de mais nada, a gente teve Ney Matogrosso nos anos 70 dançando, efeminadíssimo, maquiado, com os pelos para fora, com o pelo pubiano, com metade da bunda de fora. E ninguém falava nada, e ninguém nem questionou hoje que ele era fluido, binário. Aí chega o Johnny Hooker e fala mal do Ney Matogrosso. Não aceito. Sério, teve isso? Já teve, não aceito. Não aceito, não aceito, não aceito. Tá certo. Vamos ter respeito a quem veio antes e quem faz Também as coisas, acho. sabe? Não aceito. Fiquei muito triste com isso. Ney Matogrosso é um ícone, Nossa. é uma pessoa desbravadora, é uma pessoa que nunca levantou bandeira sobre pseudossexualidade ou não sexualidade. Né? Um gênio, um artista, canta diretor. samba, canta rock, faz luz,
é de uma beleza e tá fazendo foto pelado na internet com 70 anos e maravilhoso, Maravilhoso. sabe? E foda-se as pessoas, eu acho isso lindo, aí. sabe? Ele fazendo e respeitoso demais. Gentleman, né? É. E aí a gente vê hoje em dia meia dúzia de pessoas que são as mesmas, e a maioria delas saíram do Nordeste, que você não vê essas pessoas entusiasmando, se posicionando. Cadê o artista do Nordeste? Cadê o artista penor? Cadê a drag queen que não tem dinheiro? Lu, eu passei esses últimos anos da pandemia pedindo, por favor, para essas pessoas me darem um batom usado, uma peruca velha. Só fizeram trabalho quando tiveram cachê. Ou visibilidade. Não, cachê. Com cachê mesmo? Aí fizeram. Não fizeram natural, sabe? Nossa. Eu vejo ali na parada muitas marcas e muitas pessoas. Por exemplo, eu falei pro Lucas agora, pô, Lucas, e o Lucas está lá com a Mães da Diversidade, que é um trabalho maravilhoso, sabe? Aí essas marcas chamam esse clube da Luluzinha. E esses milhões de artistas periféricos. E esses milhões de pessoas. Essa sociedade neurótica. Sempre os mesmos, querendo aparecer nos mesmos, né? E não dão. E não abre o leque. Não abre. E esses mesmos não convidam. Que eles podiam convidar. Porque a Anitta convidou meia dúzia de pessoas novas e tem gente que aproveitou e pegou na coisa. Né? Mas assim. Ela enfrenta. Ela enfrenta. A Anitta, eu gosto. Assim, eu não gosto da música dela. Mas eu gosto dela. Ela é incrível. Eu também não gosto da música da Madonna, mas eu amo a Madonna. amo. Eu amo as duas, eu acho que elas são incríveis. Eu que eu gosto de música, né? Eu gosto de música, de tudo quanto é jeito. A Anitta, o gosto musical dela. O sincericídio dos espectros. Sempre. Sincero como a anta parindo. Aí, mas ela como postura, como pessoa, ela é maravilhosa e sem cachê. É isso aí. Sabe? Porque eu vejo um monte dessas outras pessoas fazendo coisas com cachê. E nada para a comunidade. E saem tão bem na fita, né? E o que eu acho muito gozado, que as pessoas são tão rasas dentro das neuroses delas, né? Que elas não vão atrás para saber. O que essa pessoa está fazendo pela comunidade? Sim. Não, ninguém quer saber não, Heitor. Ninguém quer saber. Você é 1 em 1 trilhão, assim. A gente estava falando, né, que você vai muito às ruas, assim, né, fazer o seu trabalho social. E eu perguntei para você de saúde social dentro da comunidade LGBTQI, né? E você disse que não tem nada. Zero. Esse ano... Eles sofrem muito. Sofrem. Esse ano... Emocionalmente, massacrados desde criança. Desde criança. E não tem nenhum amparo. Não. A gente, ainda bem, a gente está tendo uma sequência de boas secretárias de direitos humanos, mas não de bons prefeitos. Não de bons prefeitos. A gente não está tendo prefeito bacana, não. Você é antenadíssimo em política, eu sei. Você me dava aulas. Sou, porque assim, a gente é um corpo político. Sim. Né? A importância que você teve levantando a bandeira do teu toque disso, de falar de saúde mental, você é uma desprovadora. Ninguém sabia o que era, Isso nem é eu sabia. Isso é política. Né? Você faz política cultural também. Eu sempre fui muito preocupado porque eu não gosto de desvio de verba, eu não gosto de coisas erradas, eu não gosto disso. Sim. E aí eu sempre achei que o Estado tem que fomentar o artista. E o Estado tem que fomentar, ele tem que... É nosso direito constitucional. Segurança, educação, diversão. Né? De uma hora para outra, virou dar circo para eles. Então, põe Daniela Mercury, Pablo Vittar, as mesmas coisas acontecendo. A quantidade de vezes que a Daniela Mercury faz shows no estado de São Paulo e no Brasil é muito grande. Os mesmos artistas fazem os mesmos shows. Há muito grande. É pão e circo. Sabe? Pão e circo. É pão e circo. Isso é um pensamento horroroso de manipulação de massa. Sim. Sabe? Aí a gente não pega e não põe uma peça da Luciana Vendramini. A gente não leva uma peça da Luciana Vendramini para a periferia. A gente faz no centro da cidade ou em alguns lugares o mesmo artista midiático que eles elegem. Sim.
Isso é muito feio. E eu sempre fui contra isso. Eu lembro. Né? E aí, eu estou tendo a sorte de ter perto de mim agora algumas pessoas políticas que são sensíveis com o que eu falo. A gente teve 3 grandes secretárias, Heloísa Arruda, Cláudia Carleto e agora Soninha Francini. Sim. Soninha Francini a é nossa muito MTV, amiga. A nossa geração adolescente, a MTV, a Soninha. Soninha está lá como Direitos Humanos, Sim. fazendo coisas lindas. Eu vi ela no seu documentário, ali do GNT. Eu adoro Soninha. Maravilhoso. E ela tem uma coisa, quando ela foi secretária da Justiça LGBT, ela foi mandada embora. O Dória mandou ela embora porque ela peitou o Dória falando sobre pessoas de situação de rua. Que é tão alarmante, né? Sabe? E aí ela foi mandada embora. Aí puseram ela, agora ela está como Direitos Humanos e fazendo com graça. E a gente conversa sobre a saúde mental. E ela me escuta. Ela me escuta muito. Porque a comunidade LGBT sofre em casa, já começa em casa. Sim. E eles não têm nenhum amparo emocional e psicológico, que é extremamente importante. Aí você disse que não tem nada, né? Nada. Para eles, nada. Não e tem um psicólogo disponível. Não tem um psicólogo, um psiquiatra, porque assim, a pessoa que tem saúde mental, ela é caminhante, né? Ela não para, ela não tem fixo. Então, ele não tem continuidade no trabalho. Aí essas pessoas, esses ambulatórios de saúde mental, porque aí a gente vai pegar na sociedade neurótica, nesse funcionário público que só quer saber do receber do trabalho dele, que ele não ama o trabalho dele, ele só está ali por uma pseudo-estabilidade, uma pseudo-férias, mas não há passionalidade, não há emotividade. E aí ele ainda tem a lei ao dispor dele, né? Porque você não pode tratar mal um funcionário público, mas eles podem tratar mal a gente. Pois é. Eles isso podem ser grosso, você faz uma pergunta, eles não é isso e te joga. E não, eles podem te provocar, eles podem ser passivo-agressivos o tempo inteiro, porque eles sabem todo o recurso do edital deles para eles serem protegidos. E jogar a culpa em cima da gente. Ah, claro. Isso, eu sou completamente contra a estabilidade do funcionário público. Eu entro em denúncia o tempo inteiro. O problema do Brasil é que as pessoas não denunciam, elas dedam. Digamos assim, a maioria é cagona, né? Cagona mais ou menos, né? Cai na rua pra você ver quantos celulares vão lá. Olha aqui, caiu! E rindo. Ah, sim. Né? Chacota, né? Ela é maldosa. Sim. É uma sociedade neurótica. Neurótica, não esquecemos. Não é uma sociedade empática. Não é. Se tivesse empatia... Porque, Lu, acolhia, né? lembra, eu sei, desculpa te pedir isso, mas não. assim, nas tuas crises de toque, o que você mais queria? Que alguém te respeitasse. Claro, entendesse. Eu não quero passar aqui. Você quer empatia, você quer carinho. A única pessoa que foi assim até o fim comigo foi a Miriam, né? Minha irmã. Que é maravilhosa, né? Eu sou apaixonado por ela. Porque, não consigo... Eu fui também, você fugiu mais. Não, eu digo assim, no final, você foi muito, Heitor. Você me ajudou demais. É que a Miriam... Não quero comparar com a Miriam nunca. Ela nunca desistiu. E não que outras pessoas tivessem desistido, é que não entendiam. Neurótico. Você me entendia totalmente, Heitor. Você me ajudou maravilhosamente. Neurótico, sabe? É isso que eu falo. Nós somos uma mutação da sociedade que não está dando certo. Então a gente não deu, né? A gente é um sinal de socorro, help, né? Help. Socorro. Olha, Mayday. SOS. Sabe? Sabe? Porque o neurótico... é tão lindo isso quando você fala do espectro autista, né? Da sinceridade, da pureza de vocês. Quando eu vejo o Marcos Mion falando... Sim. Cara, é muito você ali também representado, né? E aí a sociedade neurótica, que é o normal, tá, gente? A gente não tá chamando ninguém de neurótico. Não. Dentro da psicologia existem os psicóticos e os neuróticos. Sim. Nós somos os neuróticos, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está ofendendo. Não é. É categoria, né? Que a gente está ali dentro. A gente não tem, né, essa doçura, a gente não tem esse amparo. E o trabalho que você faz hoje com os LGBT de rua, isso que você falou para mim, Lu, não tem apoio psicológico, psiquiatra. Como que eles fazem, Heitor? Vão enlouquecendo, vão entrando em depressão? A gente tem, ainda bem, há 20 anos atrás eu fiz um filme que chama O Outro Lado,
né, que eu conto da necessidade de ter uma casa de apoio para LGBT. Importantíssimo. Então, daí veio as casas Florescer 1, 2 e 3, Casarão Brasil, as casas de apoio à população trans de rua e vulnerável, que dentro dela não tem psicólogos e nem psiquiatras. Pode, gente. Então, agora... É a primeira coisa que tem que se pensar. Sim. É a primeira coisa que tem que se pensar. Sim. Porque se a cabeça tá boa, você leva a vida melhor. Sim, mas o pensamento, a sociedade é tão doente que ela desqualifica o problema da saúde mental em todos os aspectos. Triste. Aí, hoje em dia, a gente tem uma coordenadora, que é a Leonora Áquila, que me escutou, e a gente vai ter mais psicólogos e psiquiatras dentro das casas de apoio. E ela é uma pessoa que eu luto. Você sabe que o ano passado eu fui naquela Heitor, câmera... vai ter um busto de ouro aqui seu. Oi? Eu sei que você ia todos os dias bater lá cartão. E nunca, nenhum deles me escutou e nenhuma delas. Sério? Nenhum representante LGBT escutou a minha necessidade. Eu fui lá, falei, vamos criar um problema pares, porque aí, assim, vamos pôr o Heitor para falar com uma pessoa igual ao Heitor. Sim. Vamos contratar uma travesti para falar com outra travesti. Sim. Vamos contratar um homem trans para falar com outra trans. Outro, né? Pares. Pares, exatamente. Né? Vamos qualificar. Exato. Né? As pessoas, vamos dar instrução para elas. Por exemplo, por que não pega ali dentro das casas de apoio e as meninas aprendem a fazer sinais de Libra para a gente ter dentro da Rede Globo de uma coisa, uma travesti fazendo transcrição de Libra? Por que você não qualifica? E você luta muito por isso, né? Eu luto o tempo inteiro, porque nós somos de uma geração que a gente viu, eu fiz o figurino de Roberta Close, vestida. Nossa, maravilhosa. Eu lembro. Com pinta e sem pinta, eu fiz os dois. Figurino Playboy mais vendida, sua também. Fazer figurino de Playboy é demais, né? A gente imagina. Aí, assim, eu vi grandes travestis e grandes prostitutas. Hoje em dia, eu estou vendo as pessoas gostando de ser grandes marginais. Marginais é a sociedade. Não é você ter uma identidade de gênero. Nunca, pelo amor de Deus. Nunca. E você vestir essa carapuça. Tá querendo se intrometer nas pessoas que se definem, seja lá como, não importa. Deixem as pessoas viverem. Nossa, eu processei a Cássia Kiss. Sério? Processei. Porque ela falou que homem com homem não faz filho. Mulher com mulher não faz filho, é uma vergonha. Nesse dia que ela falou, eu estava na rua dando marmita, 6 crianças chegaram roxas de tanto apanhar do pai por causa da fala dela. Agora imagina isso na proporção do Brasil. Imagina uma pessoa pública falar isso. Tudo que a gente fala tem que tomar muito cuidado. Super. E aí a gente devia falar coisas importantes que não estamos falando, né? Super. Agora, imagina ficar julgando a sexualidade ou o amor de uma família. Falar de espectro autista é sempre um aprendizado. Então, até o próximo episódio, que vai ser com o Heitor, porque a gente vai dividir esse programa que ficou muito longo e muito importante. Um beijo para todos e até o próximo episódio.